Salve, salve, senhoras e senhores, muito boa tarde para você ligado na TV Mais, estamos no ar, ao vivo, ao vivaço, para você que está ligado no canal 525 da NET Claro e também no portal gazetaweb.com. Seja bem-vindo ao canal Esportes, que hoje, claro, assim como todos os dias, vai repercutir as principais notícias do futebol, do esporte alagoano, do esporte brasileiro como um todo, e você é sempre o nosso convidado de honra. Além de nos assistir, você também nos acompanha pelas redes sociais. Nosso YouTube está à disposição, TV Mar Canal 525, mesmo endereço do nosso Instagram, tá aqui embaixo, você não se perde. Vai lá, acompanha a gente também nas mídias sociais, interage, dê sua sugestão. Tamo junto, aguardando a sua participação. Ontem tivemos muitas novidades no âmbito dos bastidores do nosso futebol. Afinal de contas, na Casa de Tavares Bastos, a Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, as autoridades discutiram junto aos clubes os benefícios, ou não, de se transformar um clube de futebol numa sociedade anônima de futebol, chamado Clube Empresa, efetivamente legalizado. Essas e outras informações a gente vai discutir a partir de agora no nosso canal Esportes, que está no ar, logo após o diretor apertar o botãozinho de rodar a vinheta, que é agora. Ah, essa equipe maravilhosa, aperta botão como ninguém. Lembrando a você, senhor que está nos acompanhando, senhorita, senhora, amigo teleouvinte, nosso companheiro de audiência aqui do canal Esportes. A Série B continua, apesar do CRB não ter tantas chances assim de classificação, né? Ontem tivemos o fim da rodada que o CRB jogou nesse último final de semana, né? Perdeu em casa para o Criciúma e esse último resultado nem flói nem contribui à vida do Galo, como diz a história. Foi um empate entre Ponte Preta e Ituano, dois times desesperados lutando na parte de baixo da tabela. Com esse resultado, tela cheia por gentileza, meu diretor, vamos embora porque o G4 segue com Vitória líder 64 pontos, o Sport segundo 59, Atlético de Goiás também 59, mas perde nos critérios de desempate. E o Juventude tem 56, fechando o grupo daqueles que vão para a primeira divisão. Depois temos Guarani, Criciúma, Novo Horizontino, Mirassol, Vila Nova e o Clube de Regatas Brasil com 49 pontos. Ainda dá, Henrique, para sonhar com acesso? Não, pare com isso. Tem que ganhar 5, torcer para o tropeço de um monte de gente. Vamos focar em 2024, que é mais honesto com o torcedor que nos acompanha. Eu mesmo não vou bater na tecla de que o CRB... Não, acabou. Para mim, o sonho está na padaria, no máximo. E olha lá, viu? Vamos seguindo aqui, rapidinho. Ceará, 11º, tem Botafogo na sequência. Avaí, Ituano, que chegou a 36 pontos com esse empate diante da Ponte. Sampaio tem 36, a Ponte permanece com 35 e fica a 2 pontos da zona do rebaixamento, que tem na Chapecoense a primeira equipe, depois Tombense e Londrina, próximo adversário do CRB, e o ABC de Natal na lanterninha. Lembrando a todos que o CRB entra em campo no próximo domingo contra o Londrina lá no Estádio do Café, porém, sobe aqui diretor de novo, só pra gente ver quando começa efetivamente essa rodada de número 34, ela começa na quinta-feira com o duelo ABC e Avaí. Pro Avaí vale muito, né, porque dá pra você pensar um pouco mais em se afastar da zona perigosa contra o lanterna da competição. Depois tem sexta, duelo interessante, Ceará Sport. Afinal de contas, o time do Sport está ali lutando ainda por título, apesar dele estar muito na mão do Vitória. O Ceará vai apenas jogar para cumprir tabela, já que também não tem chance de absolutamente mais nada. Esse é o panorama da Série B do Campeonato Brasileiro com o fim da 33ª rodada. Como dissemos, o Clube de Regatas Brasil vai jogar no domingo. Tem uma baixa confirmada que é o João Paulo, tomou o terceiro cartão amarelo, está fora desse duelo. O Marcelo Rocha traz pra gente mais informações desse Galo da Praia que se reapresenta nesta terça-feira sob muita, mas muita bronca, sobretudo por parte do torcedor. O que será que vai ser dito nessa reapresentação, já que a vaca foi pro brejo? A diretoria, que está sendo bastante cobrada pelo torcedor por falta de pulso,
Falta de organização? Não ter investido no elenco? Não ter cobrado do técnico? O que será que vai ser hoje? Hein, Marcelo? Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET, e claro, e você, ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. O CRB começando hoje os trabalhos da semana para jogar contra a equipe do Londrina no Estádio do Café, o jogo do domingo. Uma semana cheia, uma semana aberta e o Daniel Paulista trabalhando para viajar com o que tem de melhor e pontuar, terminar bem essa competição, já que depois da derrota para a equipe do Criciúma no último sábado, complicou. Tem menos de 1% de chance para ter o acesso. Então é planejar 2024 e trabalhar com esse grupo para terminar bem essa competição, até para dar calendário, terminando bem na primeira página, dar calendário para a base do próximo ano. Então é isso, essa semana que tem o CRB. O Daniel Paulista não vai contar com o João Paulo, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Os demais jogadores todos à disposição. E cobrança da direção com relação àquilo que foi apresentado no sábado, nesse trabalho início desta terça-feira, cobrar desse grupo o que é que está acontecendo, que o CRB fora de casa não corresponde e agora jogando em casa decepcionou seu torcedor. Para fechar as informações, ontem teve uma sessão pública na Assembleia Legislativa, na Casa de Tavares Bastos, discutindo a SAF do futebol. O CRB esteve representado pelo Mário Marroquim, presidente executivo, o presidente do Conselho, Kennedy Calheiros, e o vice do Conselho, Eduardo Marinho. É um projeto para o CRB tornar uma empresa para os próximos meses ou próximo ano, vamos aguardar. Obrigado, Marcelo, por essas informações. É aquela, né? CRB hoje tem ainda compromissos, mas sabemos da dificuldade, da praticamente impossibilidade, a gente já pode cravar, de se garantir o acesso. E aí você tem outras frentes correndo. O time está se preparando para o próximo compromisso, mas a diretoria já está de olho no ano que vem, sem sombra de dúvida. Pensando em SAF, se vai aderir, se não vai. Por enquanto, pelo menos não foi formalizado, não veio a público por parte da diretoria esse desejo do CRB se transformar em uma sociedade anônima de futebol. Até porque nas entrevistas mais recentes, o presidente Mário Marroquim, né, o Felipe Baracho, que é o cara do financeiro, todos eles falam da viabilidade que hoje tem o CRB. O CRB hoje é um time que tem superávit, ou seja, arrecada mais do que paga. Segue aí vivendo uma realidade financeira muito boa. E talvez seja por conta disso que a cobrança ela é tão grande. O torcedor ele fica, se o time está com a conta em dia, está podendo oferecer grandes contratos, valores totalmente fora da realidade, né, para um futebol de Alagoas, mas é a realidade do CRB, fora da realidade para nós, né, meros mortais. Mas tem gente que ganha aí seus 100 mil, 120 mil, quem dera eu, né, o Emerson, tu, Josiel, o doutor, eu acho que o doutor ganha, não? Eu acho que sim. É, pode ser. Mas enfim, a realidade nossa não é essa, né? Mas os caras ganham. E aí você cobra deles, há quem diga, não, mas é porque jogador eu entendo, jogador tem suas dificuldades, mas com certeza ele vive numa realidade bem diferente, muito melhor do que a nossa. E esse planejamento ele já começa com a certeza de que algumas peças desse ano, voltando para o aspecto do time profissional, estão garantidas para o ano que vem. A gente tem a informação dos atletas do atual elenco que tem contrato pelo menos até o fim do estadual de 2024. E eles estão aqui na tela. Abra aí para a gente ver, meu diretor. São eles, o goleiro Vitor Caetano, que é opção para o banco de reservas, né? Não é o titular. Os defensores Matheus Mega, Anderson Conceição. Conceição, polêmico Conceição, né? Porque ganha muito, tem jogado pouco, quando jogou foi mal. E tem a conversa de que nos bastidores ele está meio que causando intriga, discórdia, enfim, né? Isso não é informação confirmada, mas são boatos que correm. Fábio Alemão, esse sim é titular. Otávio, o torcedor deve estar se perguntando, quem bexiga é Otávio? Otávio é um garoto que veio do futebol de São Paulo e jogou um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, foi um tiquinho de nada contra o Atlético de Goiás. Ele participou a maior parte da competição no time de baixo, né? O chamado time de aspirantes do CRB, que disputou a Copa Alagoas no primeiro semestre do ano.
na impossibilidade, naquela época que o CRB estava sem muita gente, né, para compor o elenco, sobretudo na zaga, porque o Alemão machucou, o Simon machucou, o Gum também tinha machucado e precisou, com urgência, contratar o Ramon e deu-se a oportunidade para o Otávio, também para o Matheus Mega, e ele só teve esses minutos. Mesmo assim, ele tem contrato até o ano que vem. Além dele, o Guilherme Romão, que infelizmente se machucou no último duelo. Meio-campistas, Auremi, outro que também tem, segundo a turma dos bastidores, muita influência dentro do grupo, mas que não tem sido titular desde o Campeonato Alagoano. Falcão chegou e roubou a vaga, o próprio Falcão e o Juninho Valoura, outro pivô de polêmica, que foi a saída do técnico Humberto Lousa. Se a gente for levar em consideração desses, Caetano é reserva, Mega é reserva, Conceição é reserva, Otávio é reserva. Entre os defensores, né, contando com o goleiro, só o Alemão e o Romão são titulares. Desse meio campo, Falcão é titular e o atacante Léo Pereira, que veio do Atlético de Goiás nessa reta final de competição. Esses são os atletas do Clube de Regatas Brasil com contrato até o ano que vem. Alguns até o final do ano, mas a maioria até o fim do estadual, com possibilidade de renovação. Você que está em casa, torcedor do CRB, você renovaria com essa rapaziada? Qual a sua opinião sobre o assunto? Vai lá no nosso Instagram, deixa o seu recado. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, também senta o dedo no like e deixa nos comentários a sua opinião. Se esses estão aqui, todo o restante tem contrato só até o final do ano, tá? Aí você coloca entre os titulares, vamos lá, goleiro Diogo Silva, até o final do ano, esse ano. Você tem Hereda, até o final de 2023. Qual é o outro zagueiro do CRB? Ramon, até o final de 2023. No meio campo, Falcão tá lá, Lucas Lima, até o final de 2023. Quem é o outro? João Paulo, também. Lá direito do ataque é o Léo Pereira. Beleza, esse fica. Mas até o fim do ano tem do outro lado, que no caso é o Renato. E o Anselmo Ramon, que também é o centroavante desse time. Esse eu teria renovado já. Mas a diretoria nem com Daniel Paulista renovou. Esse é outro. Fica ou não fica? Vai ou não vai? Você permaneceria com ele? Daniel tem sido criticado nessa reta final de campeonato. Na minha opinião, com uma certa razão. Pelo menos ao término dos jogos, ele sempre admite uma certa culpa, mas eu gostaria de vê-lo chamando um pouco mais essa responsabilidade, sobretudo por conta de algumas decisões, opções, escolhas dele nessa reta final de Série B, que infelizmente para o CRB já não vale mais muita coisa. Vamos embora para a nossa primeira sequência do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a reunião, né, da possibilidade dos clubes se tornarem SAF, esse encontro que aconteceu na Assembleia Legislativa aqui de Alagoas. E também vamos trazer informações sobre o Centro Esportivo Alagoano com o Arner Oliveira e as notícias do Brasil no Pan-Americano. É depois do intervalo, não sai daí, o canal Esportes volta já.